Olá, senhores, vamos agora à questão número 10 da Escola Naval. Examine a figura abaixo. Na figura acima estão representados um fio retilíneo muito longo perpendicular ao plano do papel, percorrido por uma corrente I1, e uma espira circular de raio R, no plano do papel percorrida pela corrente I2. Os sentidos das correntes estão indicados na figura acima, ou seja, I1 dirigida para dentro do papel e I2 no sentido anti-horário. As duas correntes criam um vetor campo magnético resultante BR no centro C da espira. Calcule o valor da razão I1 sobre I2 para que o módulo de BR em C seja o dobro do módulo do vetor campo magnético criado pela corrente I1 em C e assinale a opção correta. Amigos, o primeiro passo é que eu vou escrever aqui um formulário para os senhores. Primeiro, a corrente gerada por um fio. Campo magnético gerado por um fio, né? Corrente elétrica num fio. Vai ser μ0 I sobre 2πr, onde R é a distância até o ponto onde eu quero. E o campo magnético gerado por uma espira, que vai ser μ0 I sobre 2R. Ok? Então, reparem o seguinte. Primeiro eu vou fazer o campo magnético no fio gerado aqui no centro C da espira. Tá? Reparem que a corrente, né, ela é uma corrente que está mostrando aí na figura, senhores, eu vou usar a regra da mão direita, tá? Ela está entrando no plano. Então, se ela está entrando, eu coloco o meu dedo como se estivesse entrando no plano e o tapa vai para a minha direita. Então, esse campo magnético aqui que eu vou desenhar para vocês é o campo I1. Ó. Eu vou chamar ele de B1, certo? Que é o campo gerado pelo fio. Tá? É a corrente gerada, o campo magnético gerado pela corrente I1. Tá bom? Agora eu vou desenhar nesse mesmo ponto, lá no ponto C, meus amigos, o campo magnético gerado por I2. Né? E aí fica bem simples, porque se eu tenho a corrente I2 passando pelo aquele ponto, né? O meu campo magnético, ele vai desse campo, né? Pela regra da mão direita, como ele está girando no sentido anti-horário, o tapa vai estar para fora, então ele vai estar saindo. Logo, o campo magnético B2, ele vai ser uma bolinha aqui, ó, e um pontinho. Certo? Já que ele está saindo. Esse cara aqui é o que a gente chama de quê? De B2. Ok? No centro da espira. Esses campos não tem mistério nenhum. Eles são perpendiculares. Né, amigos? Então, se eles são perpendiculares, o que você vai fazer? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Vou só fazer um desenho deles planificado. Tá? Como se o B2 estivesse para baixo. Lógico que não está. Aqui está o B1, certo? É como se eu olhasse aqui, né? Ele estivesse saindo, eu olhasse ele de lado. Então aqui seria o quê? B2. E assim esses campos vão formar ângulos de quê? De 90 graus, ó. E aí você vai ter, logicamente, o campo magnético resultante, dado pela regra do paralelogramo. Certo, amigos? Aqui está o campo magnético resultante. Que ele diz na questão que esse campo magnético resultante, né, ele é o dobro, tá? Ele é o B, vou colocar até aqui, ó, senhores, o BR, né? Ele fala que é o dobro do B2. Ok, amigos? Assim, amigos, fazendo o cálculo do campo magnético resultante, vai ficar assim, ó, 2B, né? 2B2 ao quadrado é igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, correto? Então, eu vou ficar assim, ó, detalhe, aqui é tudo ao quadrado, tá, amigos? Então, vai ficar assim, ó, 4B2 ao quadrado é igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, ou seja, 3B2 ao quadrado é igual a B1 ao quadrado, certo? E agora a gente vai calcular aqui os campos magnéticos, né? Escrever a formulação deles. Então, como é que vai ficar
aqui a formulação desses campos. Vai ficar assim, ó, μ0 vezes I1 sobre, né, 2 πr. Certo, senhores? Lembrando que no caso do fio, é a distância do fio até o ponto central, que é o raio da espira. Certo? Bom, agora o campo magnético da espira. Certo? Vai ser μ0 I2. Repare que a corrente 2 gira na espira. Tá? Dividido, meus amigos, por 2R. Certo? E agora basta a gente substituir aqui, ó, na minha equação, aquela que eu achei aqui embaixo. Então, vou ficar assim, ó. Vou jogar até aqui para o lado para criar um pouquinho mais de espaço para a gente escrever. Vai ficar, então, 3, aí cuidado, que é ao quadrado, tá, gente? Vai ficar o B2, que é o B da espira. Então, vai ficar μ0 I2, né, sobre 2R ao quadrado. Isso é igual a, também entre parênteses, μ0 I1 sobre 2πr ao quadrado. Certo? Eu já vou eliminando algumas coisas aqui rápido, né? Eu vou colocar o μ0 e o μ0 aqui, a gente já vai cortar. O 2R aqui com o 2R aqui. Reparem que ficou um π aqui dentro. Tá certo, gente? E como ele quer a razão, né? A razão de I1 sobre I2 vai ficar assim, ó, 3 I2 ao quadrado vezes, eu já vou jogar o π ao quadrado para cá, ó, π ao quadrado é igual a I1 ao quadrado, certo? Daí a gente tira a raiz disso tudo, eu vou ter raiz de 3 I2 π é igual a I1, né? Hein, senhores? É como se eu pegasse aqui, ó, e tirasse a raiz dos dois lados, né? Pego aqui, ó, tiro a raiz desse lado e tiro a raiz desse lado. Pode isso, Douglas? É matemática, né, gente? Você tirou a raiz dos dois lados, você não alterou nada, tá bom? E aí, o que ele quer é a razão entre o quê? I1 e I2. Então, I1 sobre I2, é só jogar o I2 para o outro lado, né, gente? Vai ser igual a raiz de 3 π, certo? E o nosso gabarito, amigos, é a letra A, ok? Um grande abraço para vocês, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.